Se você gostar desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Além de assistir os demais, se inscreva em meu canal do YouTube e clique no sininho para receber atualizações. Olá a todos! Estamos de volta com as dicas sobre trompete e nesta videoaula não vamos falar muito sobre trompete. Creio que a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo já acompanha o meu trabalho aqui neste canal do YouTube e sabem que eu não sou um youtuber, eu sou na verdade um professor universitário e músico de orquestra sinfônica. Esses são os meus ganha-pão. E, igualmente, aqueles que assistem a este canal no YouTube sabem da minha preocupação em atrelar o trompete, o fazer musical, a uma interface educacional. Eu tenho esse comprometimento e isso faz parte da minha própria formação como artista. E é justamente da minha formação que eu vou falar um pouquinho para vocês. Imagino que a maioria deve saber que eu estudei na Suíça, até mesmo porque isso deixo bem claro na introdução das videoaulas. Saí do Brasil muito jovem, saí do Brasil com 18 anos de idade. Pois bem, o que eu fiz antes de completar 18 anos de idade? Aos 11 anos de idade, a partir de um certo incentivo do meu pai e do meu avô, comecei a estudar teoria musical na Sociedade Musical Beneficente Campesina Friburguense, na cidade de Nova Friburgo, na Serra do estado do Rio de Janeiro, na região serrana. E naquela instituição, eu tive a oportunidade de ter aulas com um professor musicalizador, que era o seu Gutinho, que era o maestro da banda, e era uma pessoa incrivelmente dotada de paciência para ensinar, e era um músico maravilhoso. Era impossível não se emocionar ouvindo o seu Gutinho tocar choro. Depois de aproximadamente 6 meses estudando os rudimentos da teoria musical com o professor Gutinho, eu comecei as minhas primeiras aulas de trompete com o professor Gutinho, que nem sequer era trompetista, ele tocava clarinete. E depois, um ano mais ou menos de eu ter começado minhas aulas de trompete, eu pude estudar trompete com o Vinícius Lugon, que naquela época era segundo trompetista da Orquestra Sinfônica Brasileira, já tinha uma experiência também como músico da Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros, e atualmente o Vinícius é trompetista da Orquestra Sinfônica Petrobras Pro Música, e é um grande amigo com quem eu mantenho contato até hoje, e eu considero um dos meus gurus do trompete. Na verdade, a melhor lição que ele me deu durante toda a minha adolescência é o amor à música. E eu tento manter essa chama acesa até os dias de hoje. Então, Vinícius já era uma pessoa muito ocupada no Rio de Janeiro e eu tinha aula com ele a cada vez que ele vinha em Nova Friburgo. E pouco antes de prestar vestibular para a UFRJ, eu comecei a ter aulas de harmonia e percepção musical com o professor Paulo Newton Enes, que é um grande violonista de Nova Friburgo, um músico maravilhoso. Inclusive, ele incentivou um outro trompetista, que hoje em dia é um dos trompetistas mais renomados do Brasil, que é o Aquiles, que é um grande trompetista de choro. Imagino que a maioria de vocês conhece. E o Paulo Newton também teve uma participação muito importante na formação do Aquiles. Para quem não conhece, procurem o trabalho do Aquiles Moraes. Tem um disco muito bonito do Aquiles e do irmão dele, o Everton Moraes, dedicado a Irineu de Almeida. Vocês podem digitar no Spotify Irineu de Almeida e vocês vão encontrar este álbum, que é um verdadeiro tratado de interpretação musical sobre o choro. Pois então, em 1999, quando eu tinha 17 anos de idade, eu comecei a fazer aulas com o professor Davi Alves no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois disso, fui selecionado como trompetista da Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem. E mais ou menos na mesma época, eu fiz um concurso de jovens talentos, cujo prêmio foi uma bolsa de estudos na Suíça. E lá fui eu, com 18 anos de idade, partir para a Europa, onde eu acabei realizando toda a minha formação acadêmica, até regressar ao Brasil em 2007 para 2008 para integrar a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, onde eu toco até hoje como trompetista principal associado. Pois então eu quero falar um pouco detalhadamente da minha formação, o que eu estudei durante o meu período de estudos na Europa, durante a minha graduação. Pois então, em meu diploma consta uma pequena habilitação em 2 áreas do conhecimento musical, que é um diploma de pedagogia musical e ensino do trompete. Ou seja, eu realmente me formei como um professor de trompete durante a minha graduação. Isso aproxima a realidade do curso que eu fiz. Praticamente é um curso de licenciatura, mas no qual eu estava realmente com um olhar voltado para me tornar um professor de trompete. E na grade curricular dessa graduação, tinha obviamente a disciplina de trompete.
Nessa disciplina eu tinha 1 hora e meia de aula de trompete semanalmente com o meu professor. E a cada semana eu tinha que matar um leão nessa aula de trompete. Tinha que levar repertório diferente, pelo menos um movimento de concerto ou sonata ou trecho de orquestra. Raramente estudos como Charlier e companhia, né, Sabariche, o estudo característico do Arban, mas realmente uma das exigências fortes do curso era o repertório solo, até mesmo um pouco da tradição das escolas francesas, né, que tem muito impacto na Suíça, naquela tradição do Conservatório de Paris, em executar as famosas peças de concurso e de audição. E outra coisa, outra herança forte da escola francesa, o solfejo, que era muito levado a sério. Então tinha uma disciplina chamada solfejo, unicamente solfejo em clave de sol, clave de fá, dó na terceira e quarta linha. E já a percepção musical era sobretudo composta de ditados. A gente não cantava nem solfejava ritmos, né? A gente fazia isso no solfejo. Já na percepção musical era realmente uma disciplina destinada ao apuro do ouvido, no qual tínhamos ditados atonais, ditados rítmicos, ditados a 2, 3 ou 4 vozes. Muitas vezes esses ditados a 4 vozes seguiam a tradição do coral baquiano, do coral de Bach. E harmonia, obviamente. E era uma disciplina bastante exigente. No primeiro ano de harmonia, tivemos que compor um coral a 4 vozes. Eles nos deram uma letra em alemão e nós tivemos que musicar essa letra em alemão, harmonizando de acordo com as regras de Johann Sebastian Bach. E também tivemos que compor um contraponto a 2 vozes no estilo do compositor renascentista franco-flamengo Pierre Serton. E já no segundo ano de harmonia, tivemos que compor uma invenção a 2 vozes no estilo de Johann Sebastian Bach e um quarteto instrumental. Podia ser um quarteto de cordas ou um quarteto de sopros, seguindo a tradição clássica vienense, como Haydn, Mozart e companhia. Já no terceiro ano de harmonia, nós tínhamos que escolher um compositor do romantismo ou do século XX e plagiar o estilo de escrita dele. No meu caso, eu escolhi Stravinsky, pois adoro esse compositor, e escrevi na formação do septeto que o Stravinsky utilizou na obra A História do Soldado. A História do Soldado, a instrumentação é um clarinete, um fagote, um cornete, né, um trombone, um violino, um contrabaixo e um set de percussão. E, obviamente, contraponto, que era bem mesclado à disciplina de harmonia. Essas duas disciplinas dialogavam muito uma com a outra. E análise da fuga, disciplina na qual nós tínhamos que analisar as fugas do cravo bem temperado. Basicamente, consistia nisso a disciplina de análise da fuga. Já a análise da forma sonata, nós começamos analisando sonatas de Haydn, Mozart, até Beethoven. E depois demos um foco muito forte nas sonatas de Beethoven. A gente analisava tanto harmonicamente quanto formalmente, né, a estrutura da sonata e quais fórmulas harmônicas eram empregadas pelo Beethoven naquelas obras. Já em música de câmara, os alunos tinham uma certa independência e precisavam produzir por si só, e no final do período nós tínhamos que tocar em público. No meu caso, eu aproveitei que eu estava plagiando Stravinsky, História do Soldado, utilizei o mesmo grupo de músicos que tocaram o meu arranjo em público, o meu arranjo não, o meu plágio, né? O mesmo grupo de músicos que tocou meu plágio, para tocar também o exame de música de câmara, que foi justamente História do Soldado de Igor Stravinsky. E instrumento harmônico. Cada aluno da graduação tinha que passar 2 anos estudando piano. E eu tinha meia hora de aula de piano por semana, durante 2 anos. Eu tive que fazer um pequeno recital de nível intermediário. Eu nunca tinha tocado piano na vida. Foi um grande desafio ter aquelas aulas de piano e fazer aquele pequeno recital. Depois, infelizmente, nunca mais estudei piano. Erro meu. E a pedagogia musical. Na Suíça, sobretudo, estudávamos os conceitos pedagógicos de Vygotsky e de Piaget, já que Piaget era suíço, assim como Dalcroze, que não era suíço, era austríaco, mas a parte mais considerável de sua vida produtiva foi na Suíça. Na verdade, ele chegou muito jovem na Suíça, então Dalcroze praticamente viveu em Genebra a sua vida inteira. Prática de orquestra e banda era algo também que nós desenvolvíamos de uma forma muito independente. Eu sempre pleiteei as vagas de academia de orquestra. Fui academista da Orquestra Sinfônica de Berna e academista da Orquestra Sinfônica da Ópera de Zurique. Então isso já agregou muito à minha formação como músico de orquestra.
Em orquestra, só se aprende tocando. Não existe outra forma. Se vocês querem ser músicos de orquestra, vocês precisam ter um grupo onde praticar. Não é tocando no quarto que vocês vão aprender a ser um músico de orquestra. E também fiz o curso de regência de bandas durante um ano. Praticamente um curso num formato semelhante ao que é a extensão universitária aqui no Brasil. Para quem não sabe o que é extensão universitária, abram seus olhos, pois é uma forma muito interessante de se integrar em uma universidade pública. A extensão nada mais é uma forma que a universidade tem de se abrir para a comunidade, sem a necessidade de que as pessoas que frequentem os cursos tenham um vínculo acadêmico com a universidade. Vocês não precisam ser matriculados no curso superior. Ou seja, uma pessoa que mora em Niterói pode muito bem seguir um curso de extensão na UFRJ, ou uma pessoa que mora em Salvador pode também seguir um curso de extensão da UFBA, assim como temos na minha universidade uma banda sinfônica que eu coordeno e é uma atividade extensionista. E nesta banda sinfônica reúnem-se alunos do curso de licenciatura em música, ex-alunos e músicos das bandas civis da região. E uma das minhas disciplinas prediletas, que é a história da música. Na Suíça, nós estudamos praticamente o período de notação musical, ou seja, a Idade Média, Renascença, o Barroco, o Classicismo, o Romantismo e o século XX. E aí está um período que me encanta, é o período do século XX, mas eu consigo me sentir extremamente atraído por tudo que diz respeito à história da música. É uma área do conhecimento que me fascina. E para aqueles que assistiram essa videoaula até o final, lhes lanço uma pergunta controversa. Vocês acham que a universidade atual, a universidade pública ou privada, deve sim se preocupar com o desenvolvimento do músico instrumentista e que, além de instrumentista, essa pessoa possa atuar em frentes pedagógicas, em escolas, em instituições de ensino superior, como professor, formador de opinião e formador de pessoas? Será que esse mesmo instrumentista também pode atuar como pesquisador em diversas instituições e essa mesma pessoa também não pode se tornar arranjador e compor, se tornar alguém que possa ser um grande criador de conteúdos pedagógicos, escrever métodos, desenvolver estratégias didáticas e pedagógicas para a banda de música, onde ele começou a tocar e toca até hoje? Eu tenho me questionado muito, questionado o meu papel como professor de música nos tempos atuais que vivemos. E eu peço que vocês compartilhem a sua opinião. Qual é o papel das instituições de ensino superior atualmente? Essas devem se preocupar com a formação de um aluno instrumentista? Essas devem se preocupar em pesquisa e inovação? Essas devem se preocupar com todo o aspecto pedagógico inerente ao ensino, não só o ensino de um instrumento musical, mas a musicalização de crianças e adultos? Por favor, compartilhem sua opinião e não deixem de responder à pesquisa que estou realizando. O link da pesquisa vai estar na descrição deste vídeo. E não se esqueça, curta, comente, compartilhe este vídeo, além de assistir os demais. Se inscreva em meu canal do YouTube e clique no sininho para receber atualizações. Espero que tenham gostado deste vídeo, que não é bem uma videoaula, mas eu quis trazer um pouquinho da minha vivência e eu quero muito saber a opinião de vocês sobre qual a direção deve tomar o ensino superior da música no Brasil. Muito obrigado a todos e até breve.